Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando esse estudo das obras de Leon Denis através do canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós te convidamos a fazer a prece conosco antes de iniciarmos. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de trabalho, de estudos, por essa casa abençoada que nos acolhe e pela permissão que temos para esse momento de campo vibracional que se abre e de proteção dos espíritos amigos. Queremos rogar a Jesus, o nosso Mestre, e a Maria, nossa Mãe Santíssima, que possa envolver com a paz, o equilíbrio, o amor, os nossos lares, as nossas vidas, para que cada dia mais estejamos nos preparando, nos comprometendo com os ensinamentos do Mestre Jesus, a fim de transformarmos os nossos lares em pontos de luz para o trabalho no bem. Mais uma vez queremos agradecer, rogando sempre a paz, a harmonia entre todos os povos e principalmente aqueles países, aquelas regiões onde estão acontecendo as guerras, que cada um possa ser tocado pelo amor de Deus para cessarem esses tormentos, esses conflitos e que a paz possa reinar no nosso planeta. Muito obrigada por tudo, que Leon Denis possa nos intuir nesta tarde de estudos, a fim de fazermos um bom momento de muita clareza e que possamos, através destas palavras que ele nos deixou, compreendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus e da própria doutrina espírita. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos dar continuidade às obras, né? No caso, ao estudo da obra de Leon Denis, Depois da Morte, que é esse livro aqui. A gente sempre gosta de mostrar, porque às vezes pode ter alguém começando a acompanhar a gente hoje para saber, né? Que obra que é. Nós trabalhamos com a edição da FEB, que é autorizada, né? É a edição que nós temos autorização para divulgar aqui pelo YouTube também. Então, nós vamos hoje para a terceira semana de estudos do capítulo 6º, intitulado Cristianismo. E a gente já trabalhou, né, semanas anteriores com esse capítulo, e a gente está caminhando assim, né, com muito cuidado, porque é um período muito importante da história para nós. Então, quanto mais a gente tiver clareza sobre esse período também, melhor vai ser para a gente entender qual que é o nosso papel, né, enquanto cristãos no mundo. Então, podemos começar, Ricardo, a leitura? Você quer falar alguma coisa? Não, podemos começar sim, Rosmar. Então, tá. Então, nós vamos dar continuidade. Semana passada eu encerrei aqui a página 65 e hoje, então, vamos iniciar na página 66, na minha edição aqui. Em vão a ciência, em sua marcha progressiva, é isso mesmo, né, Ricardo? É. Em vão a ciência, em sua marcha progressiva, assinalou as contradições que existem entre o ensino católico e a ordem real das coisas. A Igreja não trepidou em maldizê-la como invenção do Satanás. Um abismo agora separa as doutrinas romanas da antiga sabedoria dos iniciados, que foi a mãe do cristianismo.
O materialismo aproveitou-se deste estado de coisas e implantou em toda parte as suas raízes vivazes. Por outro lado, sensivelmente se enfraqueceu o sentimento religioso. O dogma não exerce atualmente influência alguma sobre a vida das sociedades. Fatigada dos embaraços em que a tinham envolvido, a alma humana atirou-se para a luz. Despedaçou esses frouxos laços para unir-se aos grandes espíritos, que não pertencem a uma seita nem a uma raça determinada, mas cujo pensamento alumia e aquece a humanidade inteira. Livre de qualquer tutela sacerdotal, ela quer para o futuro pensar, proceder e viver por si mesma. Só queremos falar do catolicismo com moderação. Essa religião, não o esqueçamos, foi a de nossos pais, embalou inumeráveis gerações. A moderação, por exemplo, porém, não exclui o exame. Ora, de uma análise séria, resulta isto. A Igreja infalível enganou-se tanto na sua concepção física do universo, como na sua ideia moral da vida humana. A Terra não é o corpo central mais importante do universo, nem a vida presente é o único teatro das nossas lutas e do nosso progresso. O trabalho não é um castigo, mas sim um meio regenerador pelo qual se fortifica e eleva a humanidade. O catolicismo, pela sua falsa ideia da vida, foi conduzido ao ódio do progresso e da civilização. E este sentimento está, sem nenhuma reserva, expresso no último artigo dos Silabos. Anátema sobre esses que pretendem que o pontífice romano deve reconciliar-se com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. O catolicismo atribuiu ao Ser Supremo fraquezas iguais às nossas, faz dele uma espécie de carrasco que vota aos últimos suplícios os seres débeis, obra das suas mãos. Os homens criados para a felicidade sucumbem em multidão às tentações do mal e vão povoar os infernos. Assim, sua impotência iguala sua imprevidência, e Satanás é mais hábil que Deus. Será esse o Pai que Jesus nos faz conhecer quando nos recomenda em seu nome o esquecimento das ofensas, quando nos aconselha a dar o bem pelo mal e nos prega a piedade, o amor, o perdão? O homem compassivo e bom será, portanto, superior a Deus? É verdade que, para intentar a salvação do mundo, Deus sacrifica o seu próprio Filho, membro da Trindade e parte de si mesmo, o que é cair ainda num erro monstruoso e justificar a alusão de Diderot. Deus matou Deus para apaziguar Deus. O catolicismo, nos tempos de perseguição, escavou bastantes cárceres, ateou muitas fogueiras, inventou torturas inauditas. Porém, tudo isso é pouco ao lado da influência perniciosa que derramou sobre as almas. Não só torturou os corpos, mas também obscureceu as consciências. Pela superstição, turvou as inteligências pela ideia terrível e sombria de um Deus vingador. Ensinou a abafar as dúvidas e aniquilar a razão e as mais belas faculdades, a fugir como de animais ferozes, de todos os que livre e sinceramente procuravam a verdade, e a estimular somente aqueles que suportavam o mesmo jugo. As cruzadas do Oriente e do Ocidente, os autos de fé, a Inquisição são males menores do que essa tirania secular
e do que esse espírito de seita, carolice e intolerância, em cujo meio se velou a inteligência e se falseou o discernimento de centenas de milhões de anos, de homens, desculpa. Vou parar aqui um pouquinho, porque senão eu vou me perder aqui. Então, aqui, Leon Denis está fazendo uma crítica, né? Vamos pensar, ele é um homem do século XIX, fazendo uma crítica ao que foi feito a partir de uma crença, né? Então, eu acho que a gente não pode confundir a doutrina, os preceitos, com o que os homens fazem dela, né? Então, assim, quando ele cita aqui o catolicismo, eu até peço licença para ele e já até me desculpo aqui, até pela minha ignorância, né? Eu não acho que é o catolicismo, eu acho que é o que os homens fizeram a partir dessa potência que é o catolicismo, né? Então, assim, toda religião, ela, claro que a gente está falando aqui, nós estamos estudando desde o início desse livro, aquilo que foi sendo construído como possibilidade de fé também, né? Então, existe uma verdade que ela foi sendo divulgada, a princípio para grupos fechados, e depois ela foi expandida, né? Então, eu vejo aqui, e eu não sei, né, que existe uma crítica, que é uma crítica real, né? Até os próprios católicos, quando vão estudar a história do catolicismo, eles vão se deparar com esses fatos que Leon Denis está trazendo aqui. Mas não quer dizer que todo católico praticou de forma equivocada essa doutrina, essa fé, essa religião, né? Mas que teve muita deturpação ao longo do tempo, isso a gente sabe que teve, né? E ainda tem até hoje, quando a gente vai falar de relação de poder, né? Dentro da igreja e até no meio político, né? Houve um tempo em que a igreja era dominante. Então, até nos meios políticos, quem dava as ordens era a igreja, né? A igreja católica. Por isso que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão das religiões estarem envolvidas com a política, e aí a gente tem que separar aqui, né, política de partido político. A gente está falando disso, né? Por quê? Porque a política é uma ciência que fala das relações de poder. Então, toda religião ela tem que entender essa relação de poder. Na doutrina espírita, a gente fala muito que se a gente não entender essa relação, a gente acaba dando poder a quem não tem. Porque, na verdade, a gente tem um modelo para seguir, por exemplo, na doutrina espírita, que é Jesus. E quando a gente não entende essa relação de poder e ela fica deturpada, a gente começa a achar que os homens é que são os nossos guias, os nossos modelos, né? E aí a gente acaba caindo no abismo, porque são cegos guiando cegos. Homens são falíveis, né? Então, assim, vou fazer esse pequeno comentário aqui, só para a gente iniciar aí, né? Eu já falei isso aqui anteriormente nos outros estudos, eu acho esse capítulo um capítulo muito difícil, porque a gente está falando de séculos de construção, né? É uma religião, a primeira que surgiu do cristianismo, né? A primeira religião cristã é o catolicismo. Então, a gente fala com muito respeito aqui, entendendo que isso que Leon Denis traz aqui é a concepção
dele diante de todos aqueles fatos que a gente já conhece que a história narra. Ô, Rosimar, algumas vezes você já me perguntou aonde a gente perdeu aqueles ensinamentos que eram passados pelos iniciados daquela época, antes de Cristo. Aonde a gente perdeu aqueles ensinamentos? Então, o que eu estou, com todo respeito ao catolicismo, eu já fui católico, a gente sabe que é uma instituição que é formada por homens, humanos, são sujeitos a equívocos, né? A falhas. Não estou aqui, de forma alguma, falando mal, de jeito nenhum. As obras, o Leon Denis mesmo vai falar que as obras da igreja foram maravilhosas. Então, a gente perdeu a partir do momento que foi criada essa primeira religião cristã, igual você falou, que é o catolicismo, né? Quando ele fala assim, o Leon Denis fala, né? Um abismo agora separa as doutrinas romanas da antiga sabedoria dos iniciados. A partir desse momento, né? O materialismo aproveitou-se deste estado de coisas e implantou em toda parte as suas raízes vivazes. Deu margem a isso, ao materialismo. Aí o que acontece mais para frente aqui, ó? O Leon Denis mesmo fala para a gente que houve um basta de tanta coisa, essa criação, né, que fala aqui do inferno, tá colocando em dúvida a bondade de Deus. É bem complicado, é bem complexo. Quantos espíritos manifestam em reunião mediúnica vendo o equívoco que ele cometeu com aquilo que ele aprendeu? Aí, de repente, ele fala, mas por que que eles não, por que que eles ainda estão ensinando errado? Né? Porque, às vezes, nas igrejas ou onde quer que sejam, eles falam coisas que não são bem aquilo que é o correto, que é a verdade, que veio aí de tempos em tempos, sempre. Então, a partir do momento do catolicismo, deu um vácuo. Deu um vácuo nisso aí, porque, igual o Leon Denis falou, criou-se torturas na igreja, tanta coisa. A igreja, a gente nem calcula a riqueza de tão rica que ela é. Não era essa a finalidade. Não era essa. Né? Quantos necessitados poderiam ser ajudados com esse dinheiro todo? É difícil sem querer, respeitando a todo mundo, né? Sem querer ofender ninguém, nem falar que é uma péssima religião, nada disso, nada disso, nada disso, que venham para nós de jeito nenhum. Interessante que aí ele fala aqui, ó, fatigada dos embaraços em que tinham envolvido, a alma humana tirou-se para a luz, despedaçou esses frouxos laços para unir-se aos grandes espíritos que não pertencem a uma seita e nem a uma raça determinada. Agora, nós conseguimos fazer de tudo nessa história aí, até a escravidão. Quando eu li isso aqui, eu lembrei disso. Que bonito nosso feriado ontem, da consciência negra. É uma questão da gente pedir perdão, né? Pedir perdão aos nossos irmãos, né, que foram escravizados, maravilhosos, né? Quantos a gente convive com a gente, não tem diferença nenhuma. Então, a própria, esses ensinamentos, essa doutrina oculta, a doutrina espírita, ela mostra para a gente que não existe isso. Diferença de cor, né? Eu acho que deveria ter consciência de muito mais raça, porque dividem em raça. Porque é assim, porque foi assim, porque se adaptaram a certos locais, essa era a diferença. Tivemos línguas diferentes,
né? Então, foi necessário para a organização de tudo, do planeta, né? Se você quiser falar mais alguma coisa aí, me ajudar. Aí fala assim, pode falar. Não, pode complementar, achei que você... Aí fala assim, o catolicismo atribui ao Supremo fraquezas igual a nossa, porque quando fala em inferno, né, em purgatório, tá mostrando que Deus é vingativo. Não, já que você errou, você vai fazer isso. Bem feito para você. Deus não é isso, não, gente. Ele entende a forma tão mesquinha que foram colocadas essas questões, né? Então, Rosimar, eu vou deixar você replicar aí, me ajudar no que eu comentei. São essas coisas que a gente não entende. E a gente vive ouvindo espíritos revoltados com isso. Porque hoje a gente sabe que a gente não aprendeu nada. A gente continua cometendo erros do tamanho desses erros que que vinham lá atrás, que a gente hoje condena, né? Aquela crueldade em nome de Deus, as guerras de religiões, imposições que não têm sentido a certos povos, né? Uma coisa assim que parece que o povo está hipnotizado, vamos dizer assim. É um hipnotismo que você não entende. Às vezes você vai falar, você vai corrigir alguém a respeito disso, você leva logo uma patada que você para logo de falar. Você fala, não posso, não vou levar essa conversa para frente, né? E é bem interessante, né? Porque a gente precisa pensar assim: existe aquilo que é a nossa fé, aquilo que a gente acredita, que a gente professa, e existe aquilo que é histórico também, né? A fé e a história nem sempre elas se encontram, mas também não tem que se repelir, né? Então, eu estou dizendo isso aqui porque ele começa o texto aqui falando, né, que em vão a ciência, em sua marcha progressiva, assinalou as contradições que existem entre o ensino católico e a ordem real das coisas. E quando a gente vai vendo a história sendo construída, e a história que eu estou dizendo aqui é a história com um H maiúsculo, né? A história como ciência, como forma mesmo de contar os fatos a partir de uma construção, de uma análise mesmo, né? Histórica. Quando a gente vai vendo isso, a gente vai entendendo que algumas pessoas, alguns grupos, eles não aceitam que, por exemplo, tenha alguma contradição nos evangelhos. A gente fala que, especificamente, os fundamentalistas, né, eles têm essa concepção de que se está no Novo Testamento, se está escrito no Evangelho, é verdade absoluta. Isso está dizendo a fé, né? A gente está falando da fé. Eu acredito naquilo ali como verdade absoluta. Só que a história, ela vem para desvendar, né? Então, o que ele está falando aqui é da ciência. A história como ciência que vem para trazer os fatos como eles são. Então, ela vai dizendo, olha, isso aqui é possível que não tenha acontecido, porque não está narrado desse jeito nos evangelhos, que são os reconhecidos, que historicamente estão corretos, né? Que tem fatos ali que são reais, que realmente se deram.
Mas esse grupo, né, que a gente chama de fundamentalistas, eles têm essa fé de que se está ali no Evangelho é verdade absoluta. Então, eu achei interessante porque ele vai falando isso, né? Ao invés de ter uma análise, um diálogo, uma ponderação de um lado e de outro, a igreja, nesse caso, ela afasta a possibilidade, né? Dizendo que aquilo ali é coisa do Satanás, que é coisa do demônio, né? Que, enfim. Essas falas, essas expressões, o que é que traz para a gente? Primeiro, são conceitos que os próprios homens vão criando, ou para manterem um poder, uma limitação, para aqueles que, ao invés de seguirem aquele que é o modelo do cristianismo, que é Jesus, começa a seguir homens, e tendo essa percepção, esses homens que são muito inteligentes, eles começam a deturpar através dessas expressões, deturpar os ensinamentos do Cristo, né? A grande verdade é essa, que alguns homens deturparam até o que Jesus trouxe, né? Para quê? Para manter esse poder, essa, vamos dizer uma palavra mais, né? Essa hegemonia hierárquica. E esse é que é o grande problema, né? Então, assim, historicamente, eles conseguem provar, conseguem trazer e elucidar de que nem tudo que está na Bíblia aconteceu daquela forma ou até aconteceu. Algumas coisas elas se dão por alguns fatores, inclusive por fatores que dizem respeito às tradições narradas. Então, por exemplo, quando a gente vai pegar os evangelhos, eu vou trazer um pouquinho aqui do histórico do catolicismo, do cristianismo, até para a gente se apropriar um pouco, né? Para quem não conhece, é claro, vou repetir o que eu tenho repetido nos outros estudos nossos, é tudo muito superficial, mas eu acho que hoje a gente já tem condição suficiente para também buscarmos conhecimento por nós mesmos, né? Então, assim, a história diz que o primeiro evangelho narrado é o evangelho de Marcos, e depois vem os outros evangelhos, né, de Mateus, de Lucas, e o último evangelho é o evangelho de João. Então, essas tradições, elas vão ser vistas pela história, né? Então, por exemplo, João narrou muito depois, e talvez em um outro local, até ele precisava até explicar algumas expressões. Então, por exemplo, né, quando Maria Madalena reencontra Jesus, ela fala Rabi, Rabone, ela usa essa expressão, e João explica essa expressão. E aí, o que os historiadores vão falar? Por que João explica se ele estava falando para aquele povo que conhece? Porque ele não estava falando mais para aquele povo que conhecia. Ele estava falando para uma outra época, para uma outra tradição, e por isso ele tinha que explicar. É interessante isso, né? E aí, o que eu queria chamar a atenção aqui? Não são os cristãos primitivos, que a gente chama de primitivos, é muito importante entender essa expressão. Primitivo aqui não é no sentido dos primórdios lá da antiguidade, os homens das cavernas, não é nada disso não. Primitivos é no sentido de primeiros, aqueles que ficaram assim que Jesus se foi, fisicamente. Então, os cristãos primitivos, eles tiveram um trabalho muito árduo e muito importante para a divulgação
da mensagem de Jesus. Mas eles não eram cristãos, eles eram judeus. Então, os líderes da Igreja Católica, no início, eles são judeus. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar Paulo, as cartas de Pedro, o próprio Tiago, eles eram judeus. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que eles tiveram que se transportar, pegar tudo que eles tinham de referência do judaísmo e ajustar para aquilo que Jesus queria. Queria não, né? Para aquilo que Jesus trouxe de verdade. Então, o que é a diferença de Paulo, por exemplo? Ele era judeu, então como assim? O cristianismo surgiu a partir dos judeus? Isso. Eles seguiam rigorosamente as leis mosaicas. Então, os cristãos lá iniciais, né, do início, os cristãos primitivos, eles seguiam a mesma doutrina dos judeus. Qual que era a diferença? Por que então que mudou o nome de judeu, de judaísmo para cristianismo? Porque os cristãos acreditavam que Jesus era o Messias, ele era o enviado de Deus para a humanidade. Essa é a grande diferença. Os judeus não acreditam até hoje que Jesus foi o Messias, né? O enviado. Essa é a diferença para essa doutrina inicial. Então, assim, a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, um texto muito interessante, né? Que a gente já vai ter uma ideia do como que eles já estavam fazendo uma divisão. Por quê? O que era fundamental para o judeu, né? Eles tinham várias regras, mas para ser judeus, para ser judeu, né? Para serem judeus, tinha que fazer a circuncisão. E era um processo, não consigo nem imaginar, né? Com a medicina da época, com a forma de fazer cirurgia na época, sem anestesia. Imagino o que deveria ser isso. E aí tem uma discussão deles falando sobre isso. Não, tem que ter a circuncisão. E aí eles vão chegando à conclusão que não precisa. Então, o cristianismo surge a partir dessas construções novas que vão sendo trazidas de possibilidade daquilo que os apóstolos viveram na experiência com Jesus. Então, eles têm que respeitar o sábado. Jesus falou, tem que respeitar o ser humano. Todo dia a gente tem que respeitar o ser humano, né? Não tem um dia específico para a gente falar de Deus. Então, Jesus foi desconstruindo esses rituais que eram do judaísmo. Para eles era muito importante. E a partir do momento que os cristãos lá, iniciais, vão criando, né, novas perspectivas, eles vão trazendo também aquilo que Jesus trouxe, simplificou as coisas, né? Então, assim, são fatos interessantes para a gente entender que não é daí que surge essa deturpação, né? Não é o fato de ter criado o cristianismo que tudo se perdeu. Não, muito pelo contrário. A proposta era a mesma. Seguir Jesus. Era a mesma, não. Era uma proposta muito ampliada. Porque aqueles iniciados lá, que a gente estudou nos outros capítulos, eles sabiam tudo sobre reencarnação, sobre vida após a morte, sobre mundos habitados. Eles sabiam isso, mas era um grupo restrito, fechado. Quando Jesus vem, ele abre isso para todo mundo
E ele ainda faz diferente, ele volta para dizer, olha aqui, tá vendo que só tem vida, tô aqui de novo, vocês não vão ficar sozinhos. Creiam nisso, já passou da época, vocês estão vivendo uma infância que não tem mais lugar para ela, uma infância espiritual que já não dá mais para ser assim. Então, assim, o que é para a história esse evento, né, que marca aí o início, né, do cristianismo? É esse distanciamento que começa lá em torno do ano 54, vai até mais ou menos o ano 76, 78, esse distanciamento daqueles cristãos primitivos que conviveram com Jesus dos judeus. Então, vai tendo esse distanciamento, esse rompimento entre essas duas crenças, né? Se a gente pode dizer assim. E aí é importante esse termo, né? Porque há um processo de revolta dos judeus contra Roma, né? Contra tudo que estava acontecendo. E eu vou trazer aqui só uma pinceladazinha, né? Eu fiz umas pequenas anotações aqui, de vez em quando eu vou dar uma conferida aqui, mas é muito rápido aí que eu quero dizer, né? Então, assim, alguns afirmam, quando que surgiu o cristianismo, então? A gente está falando de cristianismo, né? Leon Denis está falando que o catolicismo deturpou muita coisa, mas não nesse século inicial. Não começou tudo bagunçado, deturpado, né? A gente tem que ter uma clareza bem boa disso, porque o trabalho deles foi muito árduo, né? Assim como o espiritismo, né? Tem coisas que estão deturpadas? Tem coisas. Mas foi assim lá, Kardec já começou deturpando tudo? De forma alguma. É até uma injustiça a gente falar isso, né? Colocar no colo de Kardec coisas que são dos homens, né? Da nossa vaidade e por aí vai. Então, olha só, alguns afirmam que a Igreja Católica ela foi criada por Constantino lá no século IV, a partir do Concílio de Nicéia. Isso aí a gente estuda em história, né? Quem está ouvindo aí, você também deve ter estudado. A gente vai esquecendo, mas a gente estuda isso em história, né? Ou então, outros dizem que foi no final do século IV com o imperador Teodósio, a partir do Édito de Tessalônica. Mas parece que não há um respaldo histórico, né? Lembra que a gente falou lá no início? Que a história tem as formas, né, como ciência, de construir o seu percurso, né? Então, para essas afirmações, o que a história traz, né? Ela traz como possibilidade de criação do cristianismo e, por consequência, o catolicismo, que foi a primeira religião cristã, né? Sendo a partir lá do século II, com as cartas de Inácio de Antioquia. E é interessante, se for pegar, né, para ler as cartas de Inácio de Antioquia, ele fala até a expressão catolicismo, no século II. Olha que interessante, né? Então, assim, parece ser ele, né, que cria a estrutura inicial do catolicismo. E também inicia o rompimento com as ideias judaicas. Então, aí vai falar assim que é o período pós-apostólico, né? E só para a gente entender aí, hoje nós vamos ficar só por aqui, tá? Que, igual a gente falou, a gente vai bem devagar, né? O que é esse período apostólico, né? É quando os primeiros apóstolos, eles estavam vivos e propagaram a fé cristã. Então, aqueles primeiros cristãos, né, que a gente fala. Esse é o período apostólico, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, como a gente disse, né, Paulo, Pedro, Tiago, principalmente Paulo e Pedro, né? E os primeiros cristãos daquela época,
eram, na verdade, judeus, como a gente disse, né? Eles seguiam rigorosamente a lei judaica, mas aceitavam Jesus como Messias, né? Então, é bem interessante isso, né? E só para fechar minha fala aqui, isso tudo aqui que a gente viu Leon Denis trazer, né? Esse medo através dessas expressões, né? Transformar Deus num ser humano como nós, né? Que castiga, que pune. Isso é coisa da deturpação. Isso sim foi deturpação, né? Dentro do catolicismo. E aí a gente fala assim, não começou já tudo deturpado, né? Então, assim, não dá para a gente atribuir essas ideias ao judaísmo. Por quê? Nós, cristãos, nós nos apropriamos desse Pentateuco judaico, aqueles 5 livros do Antigo Testamento, né? A gente se apropriou dele. Mas lá não havia essa ideia de Satanás, de demônio, não existia isso. Aí havia o quê? A ideia de adversário, mas não como um ser externo, né? Como aquele ser que vai fazer com que eu pratique o mal, por exemplo. Né? O Satanás está lá, tem um lugar para ele, assim como tem um lugar para Deus. Isso é deturpação. O judaísmo não tinha isso, né? O que eles acreditavam? Eles acreditavam que esse adversário era contra nós mesmos, né? Como nós mesmos com relação à lei de Deus. Então, como é que a gente se tornava um adversário? Quando a gente se corrompia, né, diante da lei de Deus. A gente praticava ela de forma equivocada. Achei que nesse ponto aqui seria importante a gente trazer um pouco dessa bem superficial, né? Um pouquinho para a gente entender o que é esse cristianismo, quando que ele surge, né? Perfeito, Rosimar. Agora, vamos pensar. Jesus, ele nos ensinou, através dos exemplos dele, de tudo, das parábolas, e ele nunca chegou e falou assim, não, isso aí é um mistério. Tanto que não tinha mistério. Olha, depois que ele foi crucificado, morto, foi condenado e ceifaram a vida dele, ele voltou para mostrar para a gente que, olha, existe a vida, a morte não existe. E ele também não colocou mistério nenhum. Então, esses mistérios eram maneiras de dominar um determinado povo, uma determinada porção de seres humanos, né? A critério de interesses próprios, interesses coletivos, né? Então, é difícil da gente falar. E quando você fala na história com H maiúsculo, a questão da ciência, ela, olha como é que Deus sabe, né? Como é que Deus é bondoso. Ele permite que a gente conheça a história do passado para a gente saber os equívocos que a gente cometeu e não cometê-los mais agora. Olha que bom. Isso é bondade de Deus, né? E foram os homens que fizeram isso tudo aí que a gente está aí, ó, com guerras, né? Com polarização no Brasil aí, essa questão toda, essas brigas que cada hora a gente vai se surpreendendo mais com as coisas que estão acontecendo que a gente nem sabia. Então, é muito importante essa questão da análise científica da história. Vamos analisar, gente, vamos ver direitinho aí, vamos estudar cientificamente, né? Porque é muito importante para a gente.
Se a gente quiser estudar a história do cristianismo com seriedade, tem muitos autores sérios que escreveram, né? Porque a própria história, com H maiúsculo, que é essa que conta tudo, tem deturpação nela também. A gente vê, né, que coisas ali foram colocadas e que ficaram atrapalhadas, né? Mas é o que a gente tem de possibilidade para a gente entender melhor algumas questões. Mas a gente não precisa ficar preso a um texto, né? É muito ruim quando a gente vai falar assim, eu quero estudar isso cientificamente, eu quero estudar isso a fundo. Aí a gente pega um texto e transforma aquele texto numa verdade absoluta. Não estou estudando nada ali. Eu estou pegando uma visão de uma pessoa. Então, essa história, ela pode ser contada de várias formas. Não é o ideal, né? O ideal é que tenha um consenso para que, quando for narrado, seja narrado a partir desse consenso, né? Então, por exemplo, olha, a história, ela não atesta, por exemplo, que Jesus tenha fundado qualquer religião, inclusive o catolicismo, como alguns católicos dizem. Então, tem um consenso, né? A história, ela tem os elementos que ela vai se apropriando deles para ser narrada, para ser escrita, para ser trazida, né? Mas é possível que a gente busque informações em vários textos para a gente ir se informando melhor, né? Então, quem quer estudar mais sobre a história do cristianismo, o catolicismo, a parte de construção mesmo dessa religião, tem muitos textos muito sérios, muitos autores que se debruçaram sobre isso. Hoje em dia não tem mais desculpa para a gente não conhecer, né? E nem para a gente passar informação errada, porque tem muitos textos, muitos autores sérios. Então é importante a gente lançar mão deles, né? A gente se apropriar desses textos também, né? Para a gente não ficar usando aí coisas que não são verdadeiras, né? Eu acho que é isso que eu tinha anotado aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Só para encerrar aqui, né? Então, minha fala, no início, né? Quando se constituiu, então, o catolicismo, né? Como uma ideia religiosa, né? O termo católico quer dizer universal, né? Que tem abertura para todas, para todas as pessoas. Mas esse termo ele acaba se fechando através dos dogmas, dos rituais, né? Então aí depois, quando começa a criar essas regras, que elas vão sendo criadas a partir, né, daqueles concílios que a gente viu, né? Então, por exemplo, olha, o imperador Teodósio, ele promulga em 380 depois de Cristo o Édito de Tessalônica, no qual ele reconhece o cristianismo como religião oficial do Império, e foi esse processo de oficialização que permitiu a institucionalização do que hoje conhecemos como catolicismo. Então, o que a gente precisa entender? O catolicismo, ele não é um fato histórico, o cristianismo também não é um fato histórico pontual. Aconteceu aqui. Ele é um processo que ele se deu a diante de muitos fatos que foram acontecendo, né? E aí, cada vez, por exemplo, né, como que esse rompimento, essa palavra é importante, né? Porque o que acontecia naquele período, né? Cada vez mais os gentios eram aceitos e aceitavam o catolicismo, e cada vez menos o judaísmo absorvia essa ideia. Então, assim, cada vez mais os gentios se apropriavam dessa ideia
e aceitavam, e os judeus se distanciavam. Então, aí cria esse rompimento, né? Por isso é um processo que vai se dando a partir como é que a gente fala, gente? Desses concílios, esqueci agora a expressão, né? Que aconteciam, e eram criadas ali, entre aspas, né, regras. Como é que o catolicismo ia se estabelecer? Então, assim, olha, foram 7 concílios no total, né, para criar essas regras aí. Então, teve um percurso que foi percorrido, né, para chegar nisso que é hoje, o catolicismo, da forma como ele é constituído, né? E aí, o que que isso tem a ver com a doutrina espírita? Eu acho que é um ponto importante até para a gente fechar um pouco esse estudo de hoje, mas não fechar o capítulo, né? Semana que vem a gente vai voltar a falar desse capítulo e trazer mais um pouco também de reflexão sobre isso, né? Nós somos cristãos, né? Então, o Espiritismo também tem essa abertura para todas as pessoas. E, na verdade, nos dizermos cristãos é porque, para a gente, esse modelo, ele é o principal, que traz os maiores exemplos, né? Que é o que a gente precisa alcançar enquanto humanidade, né? O modelo do Cristo. Mas não quer dizer que somente cristãos podem participar da doutrina espírita. Se alguém disser isso, está caindo no mesmo equívoco dos católicos que fecharam de novo as portas. Nós devemos nos entender como irmãos. É isso, somos filhos de um mesmo pai. A doutrina espírita, ela também, Kardec contestou muito isso, né? Essa coisa de uma religião fechada para adeptos, aqueles iniciados lá da antiguidade, não era a proposta de Kardec, no sentido de fecharmos como doutrina só para um grupo restrito. Muito pelo contrário, ele era favorável que não tivesse essa vinculação com denominação religiosa, né? Que eu acho que isso é importante para a gente deixar claro aqui. Perfeito. Então nós vamos encerrar? Sim, podemos encerrar por hoje, tá? Para mim aqui tá tranquilo. Então tá bom, Rosimar. Eu vou fazer a nossa prece de encerramento, então. Agradecendo a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo nosso dia, pela nossa vida. Agradecendo aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, aqueles que organizam esse estudo, pelo amparo, pelas bênçãos, pela intuição. Que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa abençoar todos os lares que serão representados neste encontro, através do YouTube, nosso canal, do Centro Espírita Virtual. Não esquecendo também de agradecer ao nosso querido Leon Denis, por tudo que ele deixou para a gente, essa facilidade de aprendermos sobre essa doutrina espírita abençoada. Que possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira, no horário das 16 horas, para mais um estudo. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.